Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste novo dia. Hoje, convido você a se juntar a mim em um momento especial de oração, onde vamos mergulhar profundamente no poderoso e reconfortante Salmo 23. Você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? Já se sentiu sobrecarregado pelas preocupações e desafios da vida? Se sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos de incerteza e tribulação, mas a palavra de Deus nos oferece conforto e direção. Nesta manhã, vamos juntos entender cada versículo do Salmo 23, permitindo que suas palavras toquem nossos corações e nos guiem em nossa jornada de fé. O Senhor é o nosso pastor, e Ele nos conduz por caminhos seguros, mesmo nos momentos mais sombrios. Com Ele, encontramos paz, restauração e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Eu convido você a orar comigo agora, entregando seu dia, sua vida e suas preocupações nas mãos de Deus. E se esta oração tocar seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e levar conforto e esperança a mais pessoas. Prepare seu coração para este momento de oração, e vamos mergulhar juntos nas palavras sagradas do Salmo 23. Oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No primeiro versículo temos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este primeiro versículo do Salmo 23 é uma declaração poderosa de confiança e segurança em Deus. Ao dizer o Senhor é o meu pastor, o salmista, Davi, está reconhecendo Deus como aquele que cuida, guia e protege. A imagem do pastor era muito familiar para os antigos israelitas, uma vez que a criação de ovelhas era uma parte vital da vida e da economia naquela época. Um pastor tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, guiando-as para pastos verdes, protegendo-as dos predadores e garantindo que não lhes faltasse nada essencial. Quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está estabelecendo uma relação íntima entre ele e Deus. Ele se coloca na posição de ovelha, de uma criatura dependente, vulnerável, que precisa de direção e cuidado constante. Isso nos lembra que, assim como Davi, também somos como ovelhas, necessitados da orientação e proteção de Deus. Muitas vezes, podemos nos sentir capazes de enfrentar a vida por conta própria, mas este versículo nos chama a reconhecer nossa dependência de Deus, nosso verdadeiro pastor. A segunda parte do versículo, nada me faltará, é uma afirmação de fé na provisão divina. Esta declaração não significa necessariamente que teremos tudo o que desejamos, mas que Deus nos fornecerá tudo o que realmente precisamos. Em outras palavras, Deus cuida de nossas necessidades, materiais e espirituais, de maneira perfeita e suficiente. Isso nos desafia a confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida, desde as mais simples até as mais complexas. Na prática, esse versículo nos convida a refletir sobre nossa confiança em Deus. Quantas vezes nos preocupamos com o futuro, com nossas finanças, nossa saúde, ou até mesmo com as decisões que precisamos tomar? Ao dizer nada me faltará, somos chamados a descansar na certeza de que Deus está no controle e que Ele providenciará o necessário, seja isso paz em tempos de tribulação, força para enfrentar desafios, ou mesmo provisão material quando parecer que estamos em falta. Esse versículo também nos desafia a reavaliar nossa definição de necessidade. Muitas vezes,
Confundimos nossos desejos com necessidades e nos frustramos quando esses desejos não são atendidos. No entanto, quando compreendemos que Deus, como nosso pastor, conhece melhor do que nós o que realmente precisamos, podemos confiar que Ele nos dará exatamente o que é necessário para a nossa vida e crescimento espiritual. Em momentos de ansiedade e incerteza, podemos nos lembrar deste versículo e encontrar consolo na ideia de que, com Deus como nosso pastor, nada nos faltará. Isso não significa que não enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas que, em meio a eles, Deus estará conosco, suprindo nossas necessidades de acordo com sua vontade perfeita. Além disso, esse versículo nos convida a praticar a gratidão. Quando reconhecemos que Deus é nosso pastor e que Ele nos provê tudo o que precisamos, somos chamados a agradecer por suas bênçãos diárias. Cada pequena provisão, cada momento de paz, cada vitória sobre uma dificuldade, é um reflexo do cuidado amoroso de Deus por nós. Portanto, ao meditar sobre o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, somos convidados a renovar nossa confiança em Deus, a descansar em sua provisão e a viver com um coração grato por sua constante presença em nossa vida. Este versículo é uma âncora para a nossa fé, lembrando-nos de que, com Deus como nosso pastor, estamos seguros, cuidados e plenamente supridos. No segundo versículo temos: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Este versículo do Salmo 23 nos oferece uma imagem vívida de descanso e paz sob o cuidado de Deus. Ao dizer o deitar-me faz em verdes pastos, o salmista, Davi, está descrevendo um cenário de abundância e segurança. Em um ambiente natural, verdes pastos simbolizam um lugar onde as ovelhas podem encontrar alimento abundante e repousar sem medo. É um lugar onde suas necessidades físicas são plenamente satisfeitas, e elas podem descansar em paz. Quando Davi usa essa imagem, ele está nos dizendo que Deus nos leva a um lugar de nutrição e descanso, onde nossas necessidades são atendidas de maneira completa. Em nossas vidas, isso pode se manifestar de várias maneiras. Deus nos proporciona não apenas o sustento material, mas também o espiritual e emocional. Ele nos guia a lugares onde nossa alma pode ser alimentada e onde podemos encontrar descanso, mesmo em meio às pressões e desafios da vida cotidiana. A frase "guia-me mansamente a águas tranquilas" complementa essa ideia de descanso e paz. As águas tranquilas representam um lugar de calma e serenidade, onde as ovelhas podem beber sem medo de serem arrastadas por correntes fortes ou ameaçadas por perigos ao redor. Da mesma forma, Deus nos guia para momentos de tranquilidade em nossa vida, onde podemos renovar nossas forças e encontrar alívio para nossas almas cansadas. Na prática, esse versículo nos convida a refletir sobre como Deus nos oferece descanso em meio ao caos da vida. Em um mundo que constantemente nos pressiona a fazer mais, a correr mais rápido e a nos preocupar com o que vem a seguir, Deus nos chama para parar e descansar nele. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades, mas sim encontrar equilíbrio e reconhecer que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Muitas vezes, nos encontramos correndo de um compromisso para outro, sem tempo para realmente nos aquietarmos e ouvirmos a voz de Deus. Esse versículo nos desafia a buscar esses momentos de verdes pastos ou águas tranquilas em nossas vidas. Pode ser através da oração, da leitura da Bíblia, ou simplesmente de um momento de silêncio na presença de Deus. Esses momentos são essenciais para a nossa saúde espiritual e emocional, pois é neles que encontramos a renovação que precisamos para continuar. Além disso, deitar-me faz em verdes pastos sugere que Deus nos dá permissão para descansar. Em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo, podemos sentir culpa por parar ou por não estar fazendo algo o tempo todo. No entanto, Deus, em sua sabedoria, sabe que precisamos de descanso, tanto físico quanto espiritual, para sermos capazes de cumprir seus propósitos em nossas vidas. Guiar mansamente a águas tranquilas também implica que Deus não nos força ou nos apressa.
Ele nos guia de forma gentil e compassiva, respeitando nosso ritmo e nossas necessidades. Isso é especialmente reconfortante em momentos em que nos sentimos sobrecarregados ou incapazes de acompanhar o ritmo da vida. Deus nos chama para um ritmo diferente, um ritmo de graça, onde podemos confiar que Ele nos levará ao lugar certo, no tempo certo. Este versículo também nos convida a considerar como podemos ser agentes de paz e descanso para os outros. Assim como Deus nos guia a águas tranquilas, somos chamados a ser uma fonte de calma e consolo para aqueles ao nosso redor. Em um mundo cheio de ansiedade e estresse, podemos oferecer palavras de encorajamento, gestos de bondade e apoio prático para ajudar os outros a encontrar seu próprio descanso em Deus. Portanto, ao meditar sobre o deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, somos convidados a encontrar e valorizar esses momentos de paz que Deus nos oferece. Somos lembrados de que, sob o cuidado do nosso pastor, podemos descansar seguros e renovados, prontos para enfrentar os desafios com um coração tranquilo e uma mente em paz. Que possamos sempre buscar e confiar na provisão e na paz que Deus tão generosamente nos oferece. No terceiro versículo temos: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Neste versículo, o salmista Davi expressa uma profunda experiência de renovação e orientação sob o cuidado de Deus. A palavra refrigera aqui significa restaurar, renovar ou revigorar. Davi reconhece que Deus não apenas cuida de suas necessidades físicas, mas também da sua alma e seu ser interior, suas emoções e seu espírito. Deus é aquele que traz alívio, paz e renovação à alma cansada e à vida. Na prática, isso se aplica a todos os momentos em que nos sentimos esgotados, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Há períodos em nossas vidas em que carregamos o peso de preocupações, tristezas, culpas ou arrependimentos, e é nesses momentos que sentimos a necessidade de uma refrigeração ou renovação de nossa alma. Deus, como nosso pastor, conhece profundamente esses momentos e se aproxima de nós com o objetivo de restaurar nossa vitalidade espiritual e emocional. Essa renovação da alma é algo que todos nós necessitamos regularmente. Vivemos em um mundo onde o ritmo acelerado, as exigências diárias e os desafios constantes podem facilmente nos deixar esgotados. Muitas vezes, tentamos encontrar alívio em atividades temporárias ou em distrações que só oferecem uma solução superficial. No entanto, este versículo nos lembra que a verdadeira renovação da alma só pode ser encontrada em Deus. Além de refrigerar nossa alma, Deus também nos guia pelas veredas da justiça. Isso significa que Ele nos conduz em caminhos corretos, caminhos que estão alinhados com Sua vontade e seus mandamentos. As veredas da justiça referem-se a uma vida vivida em conformidade com os princípios de Deus, de uma vida marcada pela integridade, bondade e obediência à Sua palavra. Na vida prática, isso se traduz em nossas decisões e ações diárias. Como cristãos, somos constantemente confrontados com escolhas que testam nosso caráter e nossa fidelidade a Deus. Podemos nos deparar com dilemas éticos no trabalho, desafios nos relacionamentos ou tentações que nos desviam do caminho correto. Quando permitimos que Deus nos guie, Ele nos direciona para escolhas que refletem Sua justiça e santidade. Este versículo também nos ensina que a orientação de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal, mas é feita por amor do seu nome. Em outras palavras, quando Deus nos guia e nos restaura, Ele o faz para que seu nome seja honrado e glorificado. Nossa vida, então, se torna um testemunho vivo da bondade e da fidelidade de Deus. Ao seguirmos suas veredas da justiça, demonstramos ao mundo o caráter de Deus e sua influência transformadora em nossas vidas. Outra aplicação prática deste versículo é a importância de buscar a direção de Deus em todas as áreas de nossa vida. Muitas vezes, podemos ser tentados a confiar em nossa própria sabedoria ou a seguir caminhos que parecem mais fáceis ou atraentes aos nossos olhos.
No entanto, este versículo nos lembra que as veredas da justiça são os caminhos que Deus escolhe para nós, e é nesses caminhos que encontramos verdadeira paz e propósito. Buscar as veredas da justiça também implica um compromisso constante com a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros cristãos. É por meio dessas práticas que aprendemos a discernir a vontade de Deus e a alinhar nossas vidas com seus princípios. Quando nos desviamos desses caminhos, corremos o risco de perder o rumo e de nos afastar da renovação e da orientação que Deus deseja nos dar. Finalmente, este versículo nos desafia a refletir sobre a condição de nossa alma e sobre os caminhos que estamos seguindo. Estamos permitindo que Deus restaure nossa alma? Estamos buscando sua orientação para viver uma vida justa? Essas são perguntas que devemos nos fazer regularmente, para que possamos ajustar nosso curso e viver de acordo com o propósito de Deus. Em resumo, refrigera minha alma, ou guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ou nos lembra que Deus está profundamente envolvido em nossa vida espiritual, oferecendo renovação e direção. Quando nos voltamos para Ele, encontramos não apenas alívio para nossas almas cansadas, mas também uma orientação clara para viver de acordo com sua justiça e para a sua glória. Que possamos sempre buscar essa renovação e orientação, confiando que Deus, nosso pastor, nos guia com amor e sabedoria em todos os aspectos de nossas vidas. No quarto versículo temos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo é um dos mais reconfortantes e poderosos do Salmo 23. Ele aborda o tema do medo e da confiança em Deus em meio às circunstâncias mais difíceis e ameaçadoras da vida. Quando o salmista Davi menciona o vale da sombra da morte, ele está se referindo a situações de perigo extremo, incerteza e escuridão, onde a presença do mal ou da morte parece ser uma ameaça real. O vale da sombra da morte pode ser interpretado de várias maneiras em nossa vida. Pode representar momentos de crise, como a perda de um ente querido, uma doença grave, dificuldades financeiras ou qualquer situação em que sentimos que estamos em um lugar escuro e desolado, sem saber como sair ou o que fazer. Esses momentos são inevitáveis na vida de todos, mas o que faz a diferença é como os enfrentamos. Davi afirma com confiança: e não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a essência da fé e da confiança em Deus, saber que, independentemente das circunstâncias, Deus está ao nosso lado. Ele não nos abandona no momento de maior necessidade. A presença de Deus é a razão pela qual Davi não teme o mal. Isso não significa que ele não enfrentará dificuldades, mas que ele pode passar por elas com a certeza de que Deus está com ele. Na prática, essa verdade é um chamado para confiarmos em Deus, mesmo quando enfrentamos nossos maiores medos. Muitas vezes, em momentos de crise, nossa reação natural é sentir medo, insegurança e até mesmo desespero. Podemos nos sentir sozinhos, sem saber como encontrar uma saída. No entanto, este versículo nos lembra que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco através dos vales mais escuros de nossa vida, oferecendo sua presença reconfortante. Além disso, Davi menciona o vara e o cajado de Deus como fontes de consolo. A vara e o cajado eram ferramentas do pastor usadas para guiar e proteger as ovelhas. A vara era usada para afastar predadores e proteger o rebanho, enquanto o cajado era usado para guiar as ovelhas e mantê-las no caminho certo. Esses símbolos nos mostram que Deus não é apenas uma presença passiva em nossas vidas, mas ativamente nos protege e guia. Na nossa vida diária, podemos ver a vara de Deus em ação quando Ele nos protege de perigos visíveis e invisíveis, seja através de intervenções diretas ou através da sabedoria que nos concede para evitar o mal. O cajado de Deus pode ser entendido como a sua orientação, que nos mantém no caminho certo, mesmo quando estamos tentados a nos desviar. Ele nos puxa de volta quando nos afastamos e nos guia para a segurança. Em momentos de dificuldade, devemos lembrar que a vara e o cajado de Deus estão sempre conosco.
Isso nos dá coragem para enfrentar situações que de outra forma nos deixariam paralisados pelo medo. Quando enfrentamos decisões difíceis, devemos buscar a orientação de Deus, confiando que Ele nos guiará pelo caminho certo. E quando sentimos que estamos sendo atacados por problemas ou adversidades, podemos confiar que a proteção de Deus está presente. Esse versículo também nos desafia a refletir sobre como respondemos aos vales em nossas vidas. Estamos permitindo que o medo nos controle, ou estamos confiando na presença e na proteção de Deus? Devemos lembrar que, como cristãos, nossa segurança não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Além disso, essa passagem nos ensina a importância de buscar consolo em Deus. Quando nos sentimos desamparados ou quando as coisas parecem estar fora de controle, devemos nos voltar para Ele, confiando em Suas promessas e permitindo que Sua presença nos tranquilize. Deus nos deu a Sua palavra, a oração e a comunhão com outros crentes como meios pelos quais podemos experimentar Seu consolo e encorajamento. Em resumo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nos oferece uma poderosa mensagem de fé e confiança. Mesmo nos momentos mais escuros e assustadores, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, protegendo-nos e guiando-nos com amor e cuidado. Que possamos sempre lembrar dessa verdade e viver com a confiança de que, com Deus, não temos nada a temer. No 5º versículo temos: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Reflexão. Este versículo do Salmo 23 traz uma imagem poderosa de abundância, honra e proteção, mesmo em meio a adversidades. Davi, ao escrever essas palavras, nos apresenta uma cena que mistura elementos de uma refeição real com significados espirituais profundos. Ele nos fala de uma mesa preparada por Deus, onde ele, como convidado de honra, é servido em meio à presença de seus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sugere que Deus não apenas cuida de nós, mas faz isso de maneira pública, diante daqueles que poderiam nos prejudicar ou desejar o nosso mal. É uma expressão de triunfo e segurança, indicando que, apesar das adversidades e dos ataques que possamos enfrentar, Deus está conosco, nos orando e nos provendo abundantemente. Na prática, isso significa que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, onde parece que estamos cercados por desafios ou pessoas que não desejam nosso bem, Deus continua a nos abençoar. Ele nos concede Sua provisão, paz e proteção, independentemente do que os outros possam pensar ou tentar fazer contra nós. Essa imagem nos chama a confiar que Deus é o nosso protetor, que Ele nos sustenta e nos honra, mesmo diante das adversidades. Unges a minha cabeça com óleo é uma frase carregada de significado simbólico. Na cultura do Oriente Médio Antigo, ungir a cabeça com óleo era um ato de hospitalidade, honra e consagração. Reis e sacerdotes eram ungidos para simbolizar que haviam sido escolhidos e separados para uma função especial. Neste contexto, Davi está reconhecendo que Deus o honra e o separa para um propósito especial. É um sinal de bênção e de que ele é cuidado e protegido por Deus. Aplicando isso em nossas vidas, podemos ver essa unção como um símbolo da maneira como Deus nos separa e nos consagra para viver de acordo com seu propósito. Ele nos unge com seu Espírito, nos capacitando e nos fortalecendo para enfrentar as lutas da vida. Essa unção também representa a alegria e o conforto que recebemos de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são difíceis. O versículo continua com a frase: o meu cálice transborda. Isso sugere uma abundância que vai além do necessário. Deus não apenas nos dá o suficiente, Ele nos abençoa de maneira que nossas vidas estão cheias e transbordantes de Suas bênçãos. O cálice transbordando é um símbolo de alegria, satisfação e plenitude que encontramos em nossa relação com Deus. Em situações práticas, isso pode se manifestar de várias maneiras.
Pode ser a paz inexplicável que sentimos em meio ao caos, a provisão que chega exatamente no momento certo, ou a força que encontramos para continuar quando achávamos que não poderíamos mais. Essa abundância não é apenas material, mas também espiritual e emocional. Deus nos dá mais do que pedimos ou imaginamos, e suas bênçãos excedem nossas expectativas. Esse versículo também nos desafia a refletir sobre como percebemos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, podemos nos concentrar nas dificuldades e perder de vista as maneiras pelas quais Deus está nos abençoando abundantemente. Ao meditarmos neste versículo, somos convidados a reconhecer e agradecer pela generosidade de Deus, mesmo quando estamos enfrentando lutas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ou também nos encoraja a viver com confiança e fé, sabendo que Deus está no controle e que Ele nos sustenta, mesmo quando estamos cercados por problemas ou por aqueles que desejam nos ver fracassar. Ao invés de nos concentrarmos nos inimigos ou nos desafios, podemos escolher focar nas bênçãos que Deus preparou para nós, sabendo que Ele é fiel e está ao nosso lado. Finalmente, este versículo nos convida a viver com um coração agradecido, reconhecendo que nosso cálice transborda por causa do amor e da bondade de Deus. Quando nos damos conta da abundância que Deus derrama sobre nós, mesmo em tempos difíceis, somos motivados a compartilhar essa alegria e essas bênçãos com os outros, sendo uma luz e um exemplo do cuidado e da provisão de Deus em nossas vidas. Em resumo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, nos oferece uma poderosa imagem de provisão, honra e abundância em meio às adversidades. É um lembrete de que, com Deus ao nosso lado, somos sempre abençoados, cuidados e orados, independentemente das circunstâncias. Que possamos viver com confiança, gratidão e um coração transbordante de alegria, sabendo que Deus prepara o melhor para nós, mesmo em meio aos desafios. No 6º versículo temos: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este versículo final do Salmo 23 encerra a oração com uma poderosa afirmação de confiança na fidelidade e no amor contínuo de Deus. Davi, ao escrever estas palavras, expressa uma certeza inabalável de que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão por toda a sua vida. Ele também expressa seu desejo e compromisso de permanecer na presença de Deus, habitando em sua casa para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ou é uma declaração de fé na provisão constante de Deus. A palavra certamente o transmite uma confiança absoluta, e não há dúvida na mente de Davi de que Deus estará com ele em todos os momentos, derramando sua bondade e misericórdia. Essas duas palavras, bondade e misericórdia, capturam a essência do caráter de Deus. Sua bondade refere-se ao seu desejo de abençoar e cuidar de seus filhos, enquanto sua misericórdia nos lembra de seu perdão e compaixão, mesmo quando falhamos. Na prática, esse versículo nos convida a refletir sobre como a bondade e a misericórdia de Deus têm estado presentes em nossas próprias vidas. Podemos pensar em momentos em que experimentamos a bênção e o cuidado de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Também podemos lembrar das muitas vezes em que Deus nos perdoou e nos mostrou compaixão, mesmo quando não merecíamos. Essa certeza da presença constante de Deus nos dá confiança para enfrentar o futuro, sabendo que Ele estará ao nosso lado em todas as circunstâncias. Quando Davi fala que a bondade e a misericórdia me seguirão, ele está descrevendo uma perseguição ativa de Deus. Não é simplesmente que essas qualidades estarão disponíveis, elas nos seguirão, nos acompanharão em cada passo da nossa jornada. Isso sugere que, mesmo quando nos desviamos ou quando enfrentamos situações difíceis, a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançam, nos envolvem e nos trazem de volta ao caminho certo. Para nós, isso significa que não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando, podemos ter a certeza de que Deus está sempre buscando nos abençoar e nos proteger.
Ele está ativamente envolvido em nossas vidas, e seu amor não diminui ou se afasta de nós, independentemente das circunstâncias. Isso nos dá a liberdade de viver sem medo, sabendo que estamos constantemente sendo cuidados pelo nosso Pai Celestial. A segunda parte do versículo, "E habitarei na casa do Senhor por longos dias", reflete o desejo de Davi de permanecer na presença de Deus para sempre. Na cultura judaica, a casa do Senhor referia-se ao templo, o lugar onde Deus habitava entre o seu povo. Para Davi, habitar na casa do Senhor significava estar em constante comunhão com Deus, desfrutando de sua presença, proteção e bênçãos. Em nossas vidas, esse desejo de habitar na casa do Senhor pode ser interpretado como um compromisso de viver em comunhão com Deus, não apenas durante os momentos de culto ou oração, mas em todos os aspectos da nossa vida. Significa cultivar uma vida de oração, leitura da Bíblia e obediência aos mandamentos de Deus, buscando sempre estar em sintonia com sua vontade. Isso também nos chama a considerar a eternidade. Davi não está apenas falando sobre o presente, mas também sobre seu desejo de estar na presença de Deus para sempre. Como cristãos, sabemos que, através de Jesus Cristo, temos a promessa de vida eterna com Deus. Este versículo nos lembra de fixar nossos olhos não apenas nas coisas temporais, mas nas eternas, e de viver de uma maneira que reflete nossa esperança na vida eterna. Além disso, a ideia de habitar na casa do Senhor nos desafia a criar uma atmosfera de adoração e reverência em nossas vidas diárias. Podemos fazer isso dedicando tempo para estar com Deus em oração, cultivando um ambiente em nossas casas onde a presença de Deus é sentida e valorizada, e buscando ser parte de uma comunidade de fé que nos apoia e nos incentiva a crescer espiritualmente. Em resumo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um versículo que encapsula a confiança de Davi na fidelidade de Deus e seu compromisso de viver na presença de Deus. Para nós, é um lembrete de que podemos confiar na bondade e na misericórdia de Deus para nos guiar e nos sustentar em todas as situações, e que devemos buscar estar em constante comunhão com Ele, tanto agora como na eternidade. Que possamos viver com essa certeza, sabendo que, com Deus, temos tudo o que precisamos, hoje e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre o Salmo 23, fomos lembrados do cuidado, proteção e amor incondicional que o nosso Deus tem por cada um de nós. Ele é o nosso pastor, que nos guia por caminhos seguros, nos conforta em tempos de dificuldade e nos abençoa abundantemente. Que essas palavras possam fortalecer sua fé e trazer paz ao seu coração. Agora, oremos juntos para selar essas reflexões. Oremos. Senhor, agradecemos por ser nosso pastor e por sempre estar conosco, nos guiando, nos protegendo e nos sustentando. Que possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que, em todas as circunstâncias, Tu cuidas de nós. Que a Tua bondade e misericórdia nos acompanhem todos os dias de nossas vidas, e que possamos habitar em Tua presença para sempre. Abençoa cada pessoa que participou desta oração, Senhor. Que eles sintam Tua paz, proteção e amor de maneira especial hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração, eu convido você a curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo nossas orações e reflexões. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo com eles. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e fortalecer nossa comunidade de fé. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima oração.